Walter Benjamin, filósofo e sociólogo alemão, disse: é mais fácil honrar a memória dos anônimos do que a dos renomados. A frase resume bem o trabalho que as centrais sindicais começam a travar para resgatar a luta dos trabalhadores brasileiros contra o regime militar. A Comissão da Verdade Paulista realizou esta semana debate intitulado Trabalhadores que resistiram à ditadura. Qual o futuro dessa memória? Com a participação de dirigentes dos movimentos organizados. Em pauta, temas como o resgate da memória das centrais, o impacto da ditadura empresarial militar na vida dos trabalhadores e como cobrar justiça. Segundo os dirigentes, os anos de chumbo começaram antes de 1968. Segundo eles, para a classe trabalhadora, a repressão começou ainda em 1964. Logo depois do golpe. Nós corremos o risco de que toda a repressão que houver em cima dos sindicatos, as intervenções, as prisões, inclusive assassinatos, passem um pouco assim desapercebido. Então acho que é tarefa do movimento sindical batalhar por isso, levantar, denunciar, e eu acho que está chegando o momento que as centrais sindicais estão se preocupando com isso, né? E lógico, tem gente ainda que sobreviveu, eu sou um deles, aquele período todo, né? Eu tive preso, fui torturado, eu fui exilado durante 10 anos e estou aí inteiraço e batalhando e lutando por essa causa. Uma das propostas das centrais sindicais é que se apure a relação das empresas com a repressão política. Muitas entregaram aos órgãos de repressão as fichas de empregados grevistas, forneceram endereços residenciais, listas negras e até mesmo financiaram a ditadura e concederam facilidades aos militares. A gente só tem registro do golpe a partir de 68, quando atingiu a classe média, os setores estudantis, os jornalistas, os intelectuais, os professores. Não que isso, aí também veio com muito mais força. Mas o primeiro período, de 64 a 68, que era uma repressão aos trabalhadores rurais, aos estivadores, aos sindicalistas de fábrica, é um período pouco conhecido e pouco registrado, né? Então, realmente tem uma repressão classista também, né? E mal documentada, mal reivindicada até hoje, né? Então, tem esse problema mesmo. A repressão contra os trabalhadores e sindicalistas, que começou em 1964, atravessou décadas e até hoje ainda não foi devidamente apurada. É importante resgatar essa história, resgatar a memória no momento de 49 anos do golpe militar de 64. Foi um golpe que teve como objetivo calar a voz dos trabalhadores. Então, os operários dentro das fábricas não tinham a mínima liberdade. Nós éramos constantemente perseguidos, monitorados, presos por coisas simples, como, por exemplo, no dia 1º de maio de 1977, simplesmente por estar distribuindo um panfleto explicando o que é o 1º de maio, nós tivemos 2 operários que foram presos, torturados e só não foram mortos porque houve uma grande repercussão do movimento na época os estudantes saíram na rua para poder resistir e dizer que precisava anistia, precisava acabar com o regime. Então coisas elementares, o direito à reunião, o direito à sindicalização, foi barrado, muitos foram torturados, muitos sumiram, desapareceram. Agora, no entanto, o movimento operário jogou um papel muito importante para poder derrotar o regime militar. Foi a partir das greves que começaram a ocorrer, que começou a tremer as bases do regime militar. Outra questão importante é resgatar também a história de trabalhadores anônimos que foram presos, torturados e até hoje não anistiados. A gente estava numa reunião agora em Brasília com os secretários de Políticas Sociais das CUTs estaduais e o relato foi esse, né? Que existem muitos trabalhadores e trabalhadoras que foram mortos e que ninguém nem tem noção disso. Então, para isso, a gente precisa dar voz a essas pessoas. E é isso que a gente quer, dar voz para esses trabalhadores. O presidente da Comissão da Verdade Paulista, deputado Adriano Diogo, do PT, lembrou que é importante que a Comissão Nacional contemple também essas investigações no relatório final, já que os trabalhadores foram alvo de perseguição de uma aliança formada pelos órgãos de repressão e empresários. As grandes multinacionais
principalmente do setor automotivo, forneceram carros, dinheiro, e tinha um dirigente de uma grande multinacional que era SS, era da SS, era alemão da SS, era um nazista. Então, essa história do setor privado, lógico que na Petrobras, por exemplo, que era uma empresa estatal, a repressão foi brutal, 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 absurda. Mas no setor privado contribuiu muito, fornecendo carros. Teve uma empresa montadora que montou um carro específico para a repressão, né? Só para você ter uma ideia, teve uma multinacional, uma montadora, que qualquer militar que quisesse comprar um modelo popular, que foi lançado à época, praticamente não pagava nenhuma taxa, nenhum imposto. Então era uma coisa orgânica. Então o setor privado, em Osasco, por exemplo, a participação do setor privado, do Grupo Ultra, do Vidigal, a Fiesp estava até o peito metida nisso.